Ei, teste, som. Ei, teste, som. Olá, senhoras e senhores, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Oliver. Eu gostaria, antes de mais nada, que vocês confirmassem se vocês estão vendo a minha tela e escutando o meu áudio, para que a gente possa dar início aos trabalhos na data de hoje, um conteúdo bem bacana. Vocês estão vendo a tela aqui do webinar, tudo sobre suportes e resistências, estão acompanhando a minha tela, a minha câmera também. É a primeira vez que eu faço a transmissão por esta plataforma. Talvez eu tenha me equivocado e eu preciso do feedback de vocês. Esperar o pessoal responder aqui. Eu acho que está tudo certo, né? Eu acho que está tudo certo, vai saber. Se alguém puder dar um ok, vou esperar o pessoal chegar também. Sejam todos muito bem-vindos. Acredito que está funcionando, né? A câmera, o áudio, acho que está tudo certinho, né? Vamos ver se é isso mesmo. Alô? Marcos Morgan? Bom, pessoal, então vamos lá, sem mais delongas, está dando nosso horário. Eu espero que vocês estejam vendo a tela e escutando o áudio. E vamos dar início à nossa noite aqui. É uma noite especial para mim, particularmente, vai ser nosso primeiro webinar aqui dentro dessa plataforma. E eu espero poder atender as expectativas de todos vocês. Bom, se perguntas, deixa eu ver as perguntas aqui. Estou aprendendo a mexer com isso aqui ainda. E já está isso, sim, está tudo ok. Olha. Obrigado. Agora que eu fui ver aqui, o cara não sabe mexer, né? Bom, pessoal, tudo bem. Então, vamos lá. Sem mais delongas, boa noite. Meu nome é Oliver, sou CEO do canal Santo Trader. Eu sou trader há praticamente 7 anos no mercado financeiro. Comecei a minha carreira como trader aqui na Bolsa de Valores brasileira e gradativamente, claro, como a maior parte de nós, né, depois que vai adquirindo consistência, consciência também, nós acabamos migrando para o mercado de Forex, spot cambial, que é um mercado único, muito maior do que a própria Bolsa Brasileira, com muitas oportunidades para quem sabe trabalhar, né, uma visão mais macroeconômica, para quem tem uma visão mais multimercado. E esse conteúdo que eu vou passar para vocês é um conteúdo muito, muito bom, no aspecto de que todo e qualquer trader necessita entender dos níveis de suporte e resistência,
Apesar de ser um conteúdo muito basilar no primeiro aspecto, eu vou mostrar para vocês que existem hoje escolas de análise, né, que fazem estudos de suporte e resistência muito avançadas e que existe uma maneira diferente de você ficar traçando linhas de suporte e resistência no gráfico. Né, vou mostrar para vocês algumas metodologias que são difundidas na internet, de lato sensu, por parte dos educadores, e cabe a você, né, depois de eu fazer toda essa apresentação, onde você vai ter o conhecimento das várias metodologias na identificação de níveis de suporte e resistência, qual é mais viável para o teu trade system, para o teu operacional, para o seu ativo que você está operando. Lembrando que tudo isso que eu vou falar não é uma verdade absoluta, cada trader tem a sua convivência, né, e a sua experiência no mercado, acaba sendo uma avaliação mais discricionária, sim, mas existe alguns insights objetivos, né, algumas metodologias de aplicação de conteúdo que nós sabemos, pela nossa experiência, pela doutrina, que são mais arraigados e trazem mais benefícios para aqueles que conhecem, né, realmente aí o material que a gente vai apresentar para vocês, e esse é o nosso objetivo. Bom, tendo exposto, então, dando continuidade, vamos lá, né, pessoal? Nós estamos aqui em patrocínio da Forex Cube 4XC, a nossa corretora de spot cambial. Vai ser um webinar bem dinâmico, tá? Eu não vou ficar só focado aqui na apresentação dos slides. Eu pretendo mostrar para vocês também aqui gráficos, enfim, e mostrar como é que a gente faz no final das contas, tá bom? Tendo exposto, bora para o game. Bom, pessoal, webinar, tudo sobre suporte e resistências. O que nós vamos apresentar para você aqui? Eu começo já fazendo uma pergunta. Por que os suportes e resistências são tão importantes? Né? E toda vez que você vai fazer um estudo de mercado, que você vai avaliar, fazer uma análise gráfica, não estou falando de macro correlação, macroeconomia, ok? Mas quando você chega, depois que você fez estudo macroeconômico para estudar um gráfico, a primeira coisa que a gente faz, né, no modo geral, é marcar os níveis de interesse. Eu acho que isso é o consenso unânime de entender, né, quais são os pontos de trade location, ou seja, quais são as regiões mais saudáveis para fazer o trade, onde tem um maior grau de probabilidade de acerto, bem como também o meu stop é curto. Todo trader quer saber isso. Aonde eu devo comprar e vender, né, e qual o tamanho do meu stop. Né? Então, as regiões de trade location, baseada na identificação de níveis de suporte e resistência, elas têm uma série de vantagens, né? E para nós que somos operadores discricionários do mercado. Por quê, pessoal? Primeiro, porque quando nós falamos de nível de suporte e resistência, nós estamos falando de um sistema disciplinador, né? Não funcionou a minha canetinha aqui, deixa eu fechar e abrir de volta. Né? Nós falamos do sistema disciplinador, onde, né, permite que você crie parâmetros objetivos na aparente caos que é o gráfico, né? O aparente caos que é o price action, né? O price action ele cria uma série de regras que permite que a gente organize de maneira muito objetiva, dentro de uma visão funcional, né, os níveis de preço. Né? Então, os níveis de suporte e resistência, ele tem essa missão disciplinadora no aspecto. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal, fechar aqui a meu app, que bem abrir de volta, tá? Porque ele não está funcionando. No aspecto de mostrar para a gente, né, quais são os pontos mais interessantes, com base no nosso estudo. Deixa eu ver se eu consigo agora fazer isso aqui, ó, disciplinador, né? E qual é isso traz para a gente um sistema disciplinador que visa melhorar a nossa taxa de acerto, o nosso nível de acerto acaba sendo maior. Tá? Por isso que você deve, quando você vai começar a fazer um estudo gráfico, tirando a parte macroeconômica que vem primeiro, por favor, entenda desta forma, por isso que você deve estar entendendo, né, os níveis de suporte e resistência. E aí você deve começar por aqui. Né? Depois você vai procurar gatilhos operacionais de entrada. É isso que os traders erram quando começam a estudar o mercado financeiro. Eles focam muito em entender gatilhos, né? Padrões de candles, candle gatilho. Só que você vai perceber com o tempo que o candle gatilho, ele acontece em todos os níveis de preço quase. Ele acontece em vários lugares. Os padrões de candles, né, de reversão ou de continuidade, acontecem a todo momento. A questão é saber, aquele padrão de candle, aquele padrão de reversão está acontecendo no nível de preço importante. Esta região de preço é uma região onde
eu tenho um nível de suporte e resistência que, em acontecendo o padrão de reversão ou padrão de continuidade, eu tenha uma sensação que eu possa tomar a minha decisão fundamentada nas estruturas técnicas do preço. É isso que nós vamos abordar aqui com vocês, tá ok? Bom, tendo exposto, né? Então, essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês, tá? Então, nível de suporte e resistência, sem dúvida, são os conceitos mais utilizados pela análise do mercado, né? Nesse webinar, vamos falar sobre não apenas do lado clássico, eu vou começar pelo lado clássico, que vocês já sabem, né? E eu vou te mostrar as escolas modernas e mais funcionais para o perfil day trader, tá? Se você quer fazer operações day trade, existe uma modelagem moderna e funcional na identificação de níveis de trade location. Quando eu falo trade location, barra níveis de suporte e resistência, que são pontos de interesse, e é isso que eu vou mostrar para você. Tá? A gente vai muito além do overview do sistema clássico de análise de suporte e resistência, a gente vai para a análise do volume, para a análise do flow, tá? Do order flow, que nós chamamos aqui, e você vai gostar demais, eu tenho certeza. Bom, tendo exposto, né, o nosso objetivo aqui, durante esse webinar, é, né, apresentar para você, né, temas abordados, né, características do suporte e resistência, né, primeira abordagem, suporte e resistência dentro da análise técnica clássica, que são os pontos extremos, números de toques, níveis de Fibonacci, média móveis, padrões de suporte e resistência utilizando médias como os sistemas conhecidos no Brasil, como Ficube, Ishimoku, Larry Williams, suporte e resistências como canais, linhas de tendência, sistemas, né, de quantitativos com relação à volatilidade e parametrizados, né, por linhas de Merrimack, Fibonacci matriosca, pivot point, né, níveis de espelho, onde eu realmente gosto muito dessa doutrina da identificação de níveis de suporte e resistência, e números redondos e pontos objetivos. Então, você perceba que da maneira clássica, não sei se você sabia disso, a gente vai fazer um overview rápido sobre todos esses níveis de marcação. Nós temos muitas maneiras de marcar níveis de suporte e resistência, pontos extremos, número de toque, Fibonacci, média móvel, níveis de espelho, números redondos, ok? E ainda nesse webinar, eu pretendo aí que venha a cereja do bolo, eu acredito que é uma novidade para a maior parte das pessoas que entendem de mercado do ponto de vista da análise técnica clássica pura e simples, né? Eu vou mostrar para vocês avaliações modernas de suporte e resistência com base no rastreamento de preço e volume, que é o que eu entendo um perfil voltado para day trade, é o que há de mais moderno e funcional e assertivo para você, operador de mercado, ok? Vamos falar de perfil de volume, do VAP, da análise de cluster. Dentro da análise de cluster, nós temos o Big Trade Strong Level Imbalances, e nós temos zonas de oferta e demanda, desbalanceamento das escoras de liquidez. Nossa, Oliver, que é isso? Nunca ouvi falar. Calma, que eu vou te apresentar, claro, não de maneira muito aprofundada em virtude do tempo, mas você vai sair sabendo o que é, né? E daí você pode procurar no nosso canal, outro canal que você achar melhor, outros conteúdos que nós fornecemos para os nossos alunos da 4XC, conteúdos mais aprofundados sobre cada tema desse de maneira específica. Ok? Bom, ok. Será que a galera consegue me ouvir aqui? Será que se alguém falar eu escuto? Eu acho que não, né? Enfim. Desculpa, pessoal, a primeira vez que eu estou transmitindo nessa plataforma, eu estou um pouco perdido aqui. Bom, e por fim, né, o nosso último tema abordado é a análise sistêmica, é um roteiro de análise para a validação de um nível de suporte e resistência, tá bom? Bom, dando continuidade, então, aqui de maneira rápida, pessoal, essa introdução, que eu quero ir na parte gráfica já para vocês e mostrar como é que funciona tudo isso, né? Então, suporte e resistência, as características básicas, né? Todo mundo sabe que o suporte é um nível de onde o preço, a gente espera uma parada do preço, que é um nível de concentração de demanda, suporte, demanda, resistência é o nível de parada, né? Que a gente espera que o preço pare também, que é o nível de concentração de oferta. Oferta e demanda, né? E quando a gente fala de oferta e demanda, a gente vai entender futuramente que nós estamos falando de ordens passivas apregoadas nos níveis de preço também, tá bom? Então, existem muitos fatores, né, que podem fazer com que os níveis de oferta e demanda, o suporte e resistência sejam alterados. E muitas escolas de análise que abordam o suporte e resistência com prismas diferentes.
sob uma égide, sob uma ótica diferente. Primeiro, né, nós temos a análise fundamentalista. Análise fundamentalista, né, que boa parte dos traders não sabe fazer, que tem um viés macroeconômico. Ela também, além de ter o viés macroeconômico, ela trabalha com variações percentuais de preço na percepção de muito caro ou muito barato. Né? Isso exige uma bagagem um pouco mais aprofundada de mercado para fazer esse tipo de análise em qualquer ativo que for, né? Seja mercado de futuros, mercado de par de moedas no Forex, índices, commodities, né? E aí você tem que ter a percepção, né, do caro e barato. E isso nem sempre é muito claro para os traders, principalmente para os iniciantes que focam somente na análise técnica clássica. Nós temos aqui níveis de suporte, a outra escola de abordagem, né, que trabalha níveis de suporte e resistência, né, do ponto de vista da participação de grandes players de mercado. E daí, o que acontece? Isso é para quem faz stalkeamento de player, que vai stalkear, por exemplo, dentro da plataforma Profit Chart, que é a plataforma mais conhecida no Brasil, ver se a BTG, qual que é o médio da BTG, aonde que ela está comprada, né? Enfim, e vai ver a atuação do fluxo e também da liquidez dentro daquele nível de preço através do médio da BTG. Isso é pouco utilizado, eu acho um pouco enfadonho, mas no Brasil isso é muito divulgado, por mais que pareça, né? Lá fora a tela é cega, as pessoas não têm essa percepção, mas no Brasil aqui o pessoal usa isso. Tá? Bom, tem o suporte e resistência do ponto de vista técnico, né, que são as figuras gráficas, linhas de tendência, enfim. Tem o suporte e resistência do ponto de vista psicológico, que são os números redondos, os bolas, né? Eu acho que quando o preço chega no número redondo, todo mundo olha para aquele nível de preço, né? E também nós podemos falar aí de indicadores também, de médias móveis dentro dessa seara que são médias conhecidas, uma média de 200, por exemplo, que todo mundo olha, né? E aí tem aquela questão da análise técnica ser autorrealizável, né? Será que a análise técnica funciona porque existe algo técnico ali ou porque ela é autorrealizável? Porque todo mundo olha para ela da mesma forma e tem um condicionamento psicológico voltado para a execução de suas ordens nos mesmos níveis de preço, que nós chamamos de psicologia de massa. Será que a análise técnica ela é auto-executável por si só? Você já parou para pensar nisso? É um tema que a gente pode falar mais para frente, né? É um tema bem controverso e que pode abrir sua cabeça para muita coisa, né? E nós temos outras escolas de análise, tá, pessoal? Mas eu queria citar aqui o livro de Martin Pring, né? Em sua obra da análise técnica explicada, né? Suporte e resistência se desenvolvem em topos e fundos anteriores, números redondos, linhas de tendência, médias móveis, pontos emocionais no gráfico e pontos de retração como Fibonacci. No modo geral, né, para Martin Pring e também do conceito da análise técnica clássica, essas são as escolas de abordagem dos níveis de suporte e resistência. Beleza? Tranquilo? Uma dúvida está aqui. Pena que a gente não pode falar, né? Eu acho que eu não consigo escutar vocês. Depois eu vou ver se eu consigo abrir o microfone para vocês ou se vocês podem perguntar no chat aqui, tá? Eu estou com o chat aberto, a gente pode tirar algumas dúvidas aí, tá? Bom, tendo exposto, né, antes de a gente começar a mostrar o sistema para vocês, eu quero que vocês entendam que nós vamos taxar, nós vamos modelar, nós vamos segregar os estudos de nível de suporte e resistência dentro de duas searas, tá? Uma que é a seara tradicional e outra que é a seara moderna, e isso aqui você não acha em doutrina nenhuma, tá? Isso aqui é uma, entre aspas, uma invenção, mas na verdade não é uma invenção. É uma afirmação, é um conceito que nós desenvolvemos para facilitar a sua compreensão. E isso aqui, a partir do momento que você sempre perguntar, né, se essa estrutura de suporte e resistência que você está escolhendo no seu gráfico, você sempre vai perguntar se ela tem uma relação de probabilidade ou uma relação de casualidade. Tá? Eu acho que essa pergunta vai abrir a sua cabeça para outras possibilidades do mercado e você vai entender como as ferramentas modernas hoje, né, principalmente o mapa de liquidez, ajuda a gente a identificar níveis de suporte e resistência. Dentro dessa classificação que nós criamos aqui, tá, os níveis de suporte e resistência que trabalham com uma relação de probabilidade, eles sempre trabalham com efeitos passados, São padrões de repetição, são níveis psicológicos, tá? Então, esse padrão de estrutura, de classificação de níveis de suporte e resistência que olha o passado, tá?
se encaixa praticamente, eu acho que 100% dos indicadores da análise técnica clássica. Média móvel como suporte e resistência, né? É uma relação de probabilidade baseada em níveis psicológicos e um padrão de repetição. Níveis de suporte e resistência baseado por número de toques, né? Também é um padrão de probabilidade baseado no passado, enfim. Então, em contrapartida, existe na escola moderna de análise níveis de suporte e resistência que eu chamo de relação de causalidade. A causalidade é o agora, é o que está acontecendo agora. Não é porque no passado recente, na casa dos 50, vou fazer um desenho aqui, ó, o mercado está trabalhando aqui e parou no meio do range. Tem uma resistência taxada aqui, tem um suporte taxado aqui. O preço vai testar essa região de volta. Não é porque ele defendeu tantas vezes no passado que agora ele vai defender nesse nível de preço novamente. Então, você vai olhar para relações de causalidade, o agora, para validar este nível histórico de padrão de probabilidade de nível suporte e resistência. E aí que entram os conceitos modernos de suporte e resistência baseado em liquidez de mercado e baseado na distribuição do volume, que é o volume de agressão, que é a interação entre ordens passivas e agressivas que eu vou apresentar para vocês nesse webinar. Tudo bem, pessoal? Bacana. Uma vez que você sabe que existe essa diferença entre classificações de suporte e resistência, que tem como foco a relação de probabilidade e a relação de casualidade, que é o agora, que é a relação entre oferta e demanda, que, como eu falei, é o consumo de liquidez, níveis de liquidez, né, agressões de volume de agressão, ou seja, o rastreamento do volume, a gente pode dar continuidade no nosso bate-papo, ok? Tranquilo até agora, bem teórico, muito pesado, muito maçante. Eu tinha que fazer essa introdução para poder ir gradativamente ir introduzindo os conteúdos aí para que você entenda o que a gente quer falar, tá? Então, primeiro, vamos falar das abordagens clássicas de nível de suporte e resistência. Eu quero passar isso de maneira muito rápida, tá? Que primeiro, que é dentro do próprio livro de Martin Luther King, que é Martin Twing, né, da análise técnica clássica, que são os pontos extremos. Máximas e mínimas do preço são níveis psicológicos, né? E são pontos divulgados como suportes e resistências fortes. E isso não deixa de ser uma verdade, pessoal. Tá? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: como eu falei, não é porque o preço segurou a primeira vez aqui, nesse exemplo, que ele vai segurar a segunda vez aqui. Perceba que ele não segurou. Quando o preço veio retestar aqui nesse segundo momento, a máxima anterior. Você entendeu? Mas, e eu vou mostrar para você como você vai validar esse nível de suporte e resistência já juntando, né, o padrão da análise técnica clássica, que é a probabilidade histórica do padrão de repetição no primeiro teste de máximo mínimo, junto com a relação de causalidade do que está acontecendo agora no nível de preço para que haja o rompimento ou a defesa dessa posição histórica já convalidada pelo padrão gráfico. Ok? Então, é isso que eu quero mostrar para você nesse webinar. Então, normalmente, essas avaliações de pontos extremos, de máximas e mínimas, né, elas acontecem em fractais diferentes, porque você pode olhar isso em gráficos de 5 minutos, gráfico de 1 hora, gráfico diário, o que for, né? Então, você veja que a subjetividade já começa pela escolha do fractal. Qual o máximo e qual o mínimo que realmente é o nível de suporte e resistência? É no gráfico de 15 minutos? É no gráfico de 1 hora? É no gráfico diário? E aí já começa a primeira avaliação subjetiva dos níveis de suporte e resistência do ponto de vista dos pontos extremos. Né? Então, esse tipo de avaliação, bem como os outros, né, da análise técnica clássica, é uma interpretação discricionária e subjetiva. Quer que você ache que sim, ache que não, é subjetiva. É uma avaliação puramente gráfica, pautada em padrões de repetição, pautada no padrão psicológico, que não mensura níveis de oferta e demanda diretamente, não é embasada em características técnicas da dinâmica da movimentação do preço. Né? Simplesmente é um padrão de repetição de memória do preço. Ora, pois, se o preço achou... Aí, qual que é o questionamento dos grafistas? Não, se o preço achou uma resistência aqui, é porque alguém defendeu essa região. Então, existe a possibilidade, no segundo teste, desse mesmo cara que defendeu essa região defender de volta. Né? E você perceba que se você tivesse entrado na venda, deu um sinal de venda aqui para a gente, né? Você teria sido estopado, você venderia e o preço foi para cima.
né? Então, entenda que padrões, o estudo do suporte de resistência baseado em padrões de probabilidade histórica, que tem como características a memória do preço, são avaliações subjetivas, são avaliações gráficas, que é pautada no padrão de repetição, no padrão psicológico, não mensura níveis de oferta e demanda, ou seja, a relação de casualidade do agora, do que está acontecendo com o mercado e os níveis de liquidez e profundidade do book no teste dessa região. E é isso que eu quero chegar com você, tá bom? Então, essa é a primeira escola de análise, eu acho que todo mundo conhece, isso é bem taxativo. Bom, o segundo número, a segunda escola de análise, a segunda escola não, perdão, né? A segunda forma de classificar, de traçar níveis de suporte e resistência é pelo número de toques, né? E isso é uma gafe terrível da análise técnica clássica, do meu ponto de vista, lembrando que eu não sou dono da verdade e eu não estou aqui para poder apontar o dedo para ninguém. Eu estou dizendo para vocês a minha experiência de 7 anos de mercado, aquilo que eu acredito e o que funciona para mim, tá bom? Beleza? Então, eu quero deixar bem claro isso. Tem muita gente que trabalha dessa forma e consegue ganhar dinheiro com o mercado. Parabéns. Para mim não deu certo. Eu tenho outras metodologias que eu quero passar para vocês que eu acho mais efetivas. É nesse sentido que eu estou apontando para vocês aqui as possíveis falhas de um sistema de avaliação de suporte e resistência de forma doutrinária clássica. Somente isso. Ok? Então, não estou fazendo uma crítica ferrenha à análise técnica clássica ou os operadores de mercado que utilizam essa metodologia milenar. Bacana? Show. Então, tá bom. Né? Então, o número de... Acredita-se que o número de toques tem o maior valor. Quanto mais vezes ele for testado, é mais forte o nível de suporte e resistência. Você já viu falar nisso? Né? Você tem um gráfico, o gráfico testou essa região, testou uma segunda, testou uma terceira, o mercado cria o nível de suporte e resistência. Quanto ele mais testa essas regiões, mais forte essa região se convalida. Isso está nos níveis de análise técnica clássica. E, na verdade, isso é uma falácia. Tá? É uma interpretação, mais uma vez, subjetiva, que não mensura relações de causalidade do agora. Tá? É puramente a memória do preço. Quanto mais o preço ele é testado, os níveis de suporte e resistência são testados, mais a chance de serem rompidos ele tem. Então, quando alguém te falar que esse nível ele é forte porque tem vários toques na região, cuidado. Pode ser que pela memória do preço e o padrão psicológico, né, e entre outros fatores que a gente vai aprender, realmente haja a defesa desta região. Contudo, você não deve entrar de maneira cega acreditando no padrão de repetição da probabilidade histórica. Ok? É nesse sentido que eu quero falar para vocês. Outras pessoas gostam de traçar níveis de suporte e resistência, e para mim isso aqui é... não vou falar que é o pior, mas, cara, como é difundido isso, né? Pelos níveis de Fibonacci, né? Fibonacci, né? As zonas de alerta de Fibonacci, os pontos de retração de Fibonacci, né? Então, em tese, os pontos de retração de Fibonacci alertam os traders sobre potenciais reversões de tendência, né? E se há um potencial reversão de tendência, acabam sendo pontos de suporte e resistência, né? Se você vai estudar mais a fundo a teoria de Fibonacci, cara, era linda, né? A teoria dos fractais, os números de Fibonacci, que se aplica na natureza, e trouxeram isso para o mundo do trade. E, cara, ele tem o seu valor. Ele tem o seu valor. Mas, para mim, Oliver, hoje, dentro de um sistema de avaliação de suporte e resistências, é secundário a avaliação dos níveis de preço com retração de Fibonacci, tá bom, pessoal? Eu não acredito, isso sou eu, tá? De maneira cega, que o preço defende porque há uma retração de 50% de Fibonacci naquela região. Não acredito nisso, né? Só que nós sabemos que a análise técnica clássica tem uma característica autorrealizável, porque se todo mundo pensa dessa maneira, as pessoas executam as suas ordens desta forma. Só que eu vou mostrar para você que eu consigo ver quando as pessoas executam as ordens nesse nível de preço, porque isso aparece em ferramentas de fluxo, como Times and Trades, e fica marcado, né, no book de ofertas, né, o stop do pessoal a níveis mais altos da retração, a níveis mais baixos da retração dos Fibonacci. E daí o player vai lá, lambe a liquidez da galera, estopa todo mundo e depois joga o mercado para cima, não é verdade? Então, são maracutaias do mercado que hoje as ferramentas modernas nos mostram que as pessoas que somente têm este portfólio simplista de avaliação de níveis de preço
acabam tendo uma dificuldade maior para engendrar sucesso no mercado financeiro. Você tem que ter um conhecimento mais aprofundado, né, do estudo da análise técnica clássica, coadunado, convalidado com as regiões de oferta e demanda, e também com a liquidez do mercado. Você veja como eu estou sendo repetitivo nisso, por causa da importância, né, para que você consiga efetivamente ter uma taxa de acerto um pouco maior, e nesse sentido que eu quero mostrar para vocês na sequência, ok? Bom, assim como nós temos as expansões, as retrações de Fibonacci, nós temos as expansões de Fibonacci como níveis de suporte e resistência e como objetivos, né? Você faz a retração e a expansão de Fibonacci. Claro, pessoal, que existe, a gente sabe, eu quero ser justo também, né, que existe a questão da frequência de mercado. As pernadas trabalham em zigue-zague, o mercado precisa respirar. E o mercado geralmente, né, tem essa perspectiva de respirar nas retrações de 50%, de 61,8%, aquela coisa toda de Fibo. E nas expansões de Fibonacci também, né? O pessoal usa isso muito para traçar alvo. Mas será realmente que é por causa da expansão de Fibonacci que o preço acha um alvo no próximo? Como é que você traça alvo no mercado? Como é que você traça um alvo, uma próxima resistência? Você comprou, o mercado está subindo, qual que é a próxima resistência que você acredita que o preço vai chegar, que vai segurar? É o alvo de Fibo? Você acha realmente que o preço vai chegar lá porque as pessoas estão acreditando, os players que manipulam o mercado e têm poder de fogo para poder movimentar o preço, estão levando o preço até a região de 61,8% de Fibo, porque é uma questão técnica de avaliação da análise gráfica? É claro que não. Né? Isso é claro que não. Você seria muito inocente pensar que o mercado se comporta desta forma, não é verdade? E nós não somos mais inocentes, o tempo da inocência já passou. Né? Então, o que acontece? A gente tem que entender que isso são parâmetros, mas não deve ser utilizado de maneira taxativa ou de forma única, isolada, para sua tomada de decisão. Outra maneira de entender nível de suporte e resistência, e aí que eu sei que vocês vão brigar comigo, né, são as médias móveis, né? Quantas vezes a gente acredita que as médias móveis são níveis de suporte e resistência dinâmicos, né? Ah, o trade de pullback na média de 9, o trade de pullback na média de 20, o trade de pullback na média de 200. Olha, o preço segurou na média de 200. Quantas vezes, durante as minhas lives, no mercado ao vivo, os alunos têm isso arraigado na essência do trader, né? Olha, o preço segurou na média de 20 lá. Será que o preço segurou porque a média estava passando lá, pessoal? Foi por causa da média de 20, que é uma mediana de um padrão histórico passado, baseado em probabilidade, que agora, na atual conjuntura do nível de preço, vai segurar porque tem a média de 20 passando ali, né? Então, realmente, e outra coisa, né? Quando você, e isso é uma coisa que quem está começando não se liga nisso. Quando você trabalha com sistema de média e você vê a probabilidade histórica da defesa na média de 20 ou de 50, ou qual média que você escolher, né? Você é levado a crer por uma ilusão gráfica de que toda vez o preço bate ali e defende. E que na hora que você vai executar a sua operação, aquilo vai acontecer de volta. Porque você tem a memória gráfica dizendo, por exemplo, nesse gráfico aqui, olha quantas vezes o preço defendeu na média de 15. Agora a questão é qual a média e qual a média que é certa? É a média de 20? É a média de 50? É a média de 200, que é o nível de suporte e resistência que o preço acaba defendendo? Outra coisa, a gente sabe que sistemas de média, no modo geral, sistemas de média, vão ser sistemas famosíssimos de média, eles são vantajosos, são financeiramente falando, quando o preço está em tendência, né? Quando o preço está em tendência, pessoal, tudo é lindo, até cego ganha dinheiro, desculpa falar, né? Porque o sistema de médias, ele é um sistema seguidor de tendência. Seguidor de tendência. A média segue o preço, não o preço segue a média, certo? Então, quando o preço está em tendência, a média tem a missão de mostrar para a gente a força da tendência e não servir como nível de suporte e resistência ou uma região de probabilidade de pullback. Né? E eu falo porque eu perdi muito dinheiro no começo da minha carreira no mercado, né? Acreditando em sistema de médias, né? E também em sistemas de volatilidade sobre comprado, sobre vendido. Eu acho que você que tem um pouquinho mais de história sabe o que eu estou falando, né? Exatamente, esse é o problema dos bots, exatamente, Francisco. Né? Então, o que acontece?
criar sistemas de média para entrada de preço, para executar suas operações, vai funcionar só se você tiver a favor da tendência e o preço estiver numa tendência muito forte. Aí qualquer coisa funciona se você entrar do lado certo da operação, certo? Mas acreditar que o preço está defendendo porque ali está passando uma média de 50 ou de 20 é muito subjetivo, porque aí o que acontece? A média, ela tem um cálculo que replica a mediana passada. E daí, se você muda o estilo gráfico, você não está usando mais gráfico de candles, você está usando um gráfico de Renko. A média de 20 que você usa no gráfico de 5 minutos de candle é diferente da média de 20 que você usa no gráfico de Renko. Você entendeu? Se você mudar o fractal, não é mais 5, agora é 50 mil, agora é 1 hora. Qual que é a média de 20 correta? Então, pessoal, cuidado, tá? Sistemas de médias, na sua maioria, são sistemas seguidores de tendência que têm a principal missão de mostrar quando o preço começa a pegar força, que ele foge da média. E a gente tem a percepção que ele está acelerando ou desacelerando. Ok, essa é a missão principal das médias móveis. Mas usar médias móveis como níveis de suporte e resistência é uma falácia, primeiro. Segundo, e aí que não é o tema dessa live, mas usar cruzamento de média para gatilho de entrada é a morte. Tudo bem? E é que nem o Francisco falou, e esse que é o problema dos bots, né? Porque os bots, no modo geral, trabalham com padrão de probabilidade histórica, padrão de repetição passada. Você pega qualquer bot aí que trabalha com sistema de média, quando o preço pega a tendência, você vai ganhar muito dinheiro com o robô. E quando o preço começa a cair, o bot faz o quê? Ele faz médio na defesa de posição, e se for só um repique e o preço voltar a subir, você vai ganhar mais dinheiro ainda. Mas quando pega o mercado lateral, né, o bot se arrebenta, né, porque o bot não tem o poder dinâmico, a sapiência dinâmica de entender as mudanças de estrutura do mercado em tempo real, porque ele é pré-configurado para fazer sempre aquilo, tá bom? Bom, tranquilo. Bom, e aí dentro dos sistemas de médias, eu gostaria de citar alguns famosos aqui, que são divulgados na doutrina, porque esses sistemas de médias são divulgados assim, como se fossem setups, né? Que são de amplo conhecimento do mercado internacional, né? Ou no mercado nacional. Por exemplo, eu gostaria de citar aqui o sistema de média famoso, que é o setup de Larry Williams, né? 9.1, 9.2, 9.3, que no pullback da média, né, ele criou toda uma doutrina de níveis de suporte e resistência dinâmico, caso o preço defenda nessas médias, e ele sugere gatilhos de entrada baseado nisso. Existe toda uma metodologia bem bacana, bem fundamentada em cima disso. Aí o cara vem agora para o mercado, pega um gráfico de candles de 5 minutos, ou pior ainda, de 1 minuto, põe na média de 9, no mini dólar, mini índice aqui no Brasil, e espera ficar vendo se vai dar o setup do Larry. Uma loucura, até porque ele criou isso aqui para gráfico semanal. Não sei se você sabe, leu a história do Larry Williams, né? Ele criou esse setup de médias, né, 9.1, 9.2, para o mercado de ações, para trabalhar posicionado, para ficar um bom tempo com análise em gráficos semanais, no mínimo gráfico diário. Aí o cara me pega esse sistema de média, acha que isso aqui é suporte de resistência dinâmico, quer replicar o setup no gráfico de 5 minutos. E você já sabe o que vai acontecer. Contrafaz com o argumento, tanto é que a maior parte das pessoas que fazem isso perde dinheiro no mundo do day trade. Por isso que eu falo, voltado para o mundo do day trade, setups de média, como níveis de suporte e resistência e gatilhos de entrada, numa janela operacional, um fractal muito pequeno, que é o que nós fazemos no modo geral, é muito pouco funcional. É muito pouco funcional, pessoal. Existem outras metodologias mais modernas, que esse é o objetivo, de mostrar para você como traçar esses níveis de preço de maneira mais funcional, que não através das médias móveis, que foi feito por uma avaliação de longo prazo e fractais maiores para o sistema de ações. Você precisa se modernizar e você precisa entender hoje como funcionam, né, os HFTs e como identificar a ação institucional nos níveis de preço. E a única maneira de você ter que fazer isso é analisar o volume de agressão e analisar a liquidez do mercado. Não existe outra maneira, tá? E isso voltado para sistemas de day trade, ainda mais no perfil scalper, ok? Ainda mais no perfil scalper. Entenda o que eu estou dizendo, ok? Bacana. Dando continuidade, além do setup de Larry Williams, eu gosto muito, tenho aulas no meu canal, eu fiz o curso, né, do sistema de Bo Williams,
né? Muita gente gosta do sistema de Bow-Williams. Dentro dos setups de média, para mim, hoje, o sistema de Bow-Williams ele é o mais bonito. Ele chega a ser filosófico, né? Porque tem as mimas, né, que são calculadas, são médias com cálculo um pouco diferente, que ele chama de mimas, e daí ele cria um sistema de suporte e resistência dizendo, olha, se o preço perder uma mima, se o preço perde uma mima, se ele perde essa mima, o próximo objetivo é a mima de baixo. Se ele perde, o próximo objetivo é outra mima, como níveis de suporte e resistência, né? E daí, na verdade, é um sistema de leque de médias, médias rápidas, médias e longas, que tem um cálculo específico que ele chama de mimas, baseado no número φ. Pessoal, eu posso falar porque eu já dei aula disso aqui, eu estudei, eu fiz o curso disso aqui, eu sei muito bem como funciona, tá? E eu não consegui ganhar dinheiro com isso no mercado de day trade. Por quê? Porque o sistema de leque de médias, ele mostra para mim a aceleração e desaceleração do preço, nada mais. Sistemas de média mostram aceleração e desaceleração do preço na tendência, nada mais. Né? Aí o que acontece? Se ele perde a média, se ele perde a mima de 20, ele vai pegar a mima de 40, achando que existe essa relação de casualidade entre as médias, né? Se isso acontecesse de verdade, seria maravilhoso. Se o Bow-Williams conseguisse achar de fato um cálculo matemático, né, que ele sabe que se o preço perder uma média, vai buscar a outra, com um certo grau de probabilidade e certeza, cara, isso seria fantástico, mas o mercado não tem essa facilidade, o mercado não se comporta de maneira taxativa, de maneira equalizada o tempo todo. O mercado acaba sendo errático, né? E é por isso que esses sistemas de suporte e resistência baseado em médias móveis, por mais que eles sejam evoluídos, claro que FICUB não é só média, né? FICUB também tem um trabalho, o Bow-Williams misturou as mimas com um cálculo diferente de médias móveis, junto com o canal de Dolchan. Se vocês não sabem o que é o canal de Dolchan, tem várias aulas no nosso canal. E ele criou o FICUB, que é um baita sistema, mas não serve para operações day trade. Não serve, pessoal. Não serve, tá bom? Isso aqui, se você é um sistema de média para seguir tendências e fractais maiores, dá para ganhar muita grana isso daí se o preço pegar a tendência e se estiver do lado certo da operação, ok? Bacana. Dando continuidade, né? Existem outros sistemas aqui que eu queria antecipar. Nuvens de Shimoku também é famoso. O Bow-Williams é mais famoso no Brasil, né? Mas nuvens de Shimoku é muito legal. Chico Span A, B, tem 100, Chico Span. Cara, eu tenho aulas no meu canal falando sobre isso também, né? Também é um sistema de avaliação com setup de médias, que eu também acho que não é funcional para day trade. Tá? Tem gente que gosta, claro que... Pessoal, tudo é possível no mercado. Não existe a melhor ou pior doutrina. Eu quero, mais uma vez, enfatizar isso. O que existe é aquilo que você domina e faz bem feito e dá certo para você. Agora, você querer vender isso como uma verdade absoluta para os outros, você não vai conseguir, porque não é assim que funciona. Né? Para mim, as nuvens de Shimoku também não deram certo. Né? Porque eu tenho um perfil de day trader e para mim isso aqui não funcionou. Né? E daí, pessoal, vemos aqui dentro das escolas técnicas de análise, aí, de uma maneira mais clássica, temos as linhas de tendência, as linhas de canais, é legal, né? LTAs, LTBs, o preço trabalha dentro de uma frequência de mercado, dentro de canais laterais, é uma outra forma de você identificar nível de suporte e resistência, mas acaba também trabalhando padrões de repetição, probabilidade histórica, nível psicológico, e não tem a ver com a relação de casualidade do agora. Né? A sacada que eu quero chegar, pessoal, é você juntar, né, isso aqui, que você já sabe, junto com o que está com a relação de causalidade do momento do agora. Quando você junta as duas escolas de análise, seja você grafista ou seja você leitor de fluxo, a tua taxa de acerto, a tua probabilidade de acerto acaba sendo muito maior nesse sentido que eu quero que você entenda, e é isso que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, temos aqui um sistema muito legal. Cara, eu usei esse sistema por algum tempo, lá no começo da minha carreira. Confesso que ele era funcional, tá? Só que, como todos os outros sistemas pré-formatados, ele trabalha uma distribuição de níveis de preço fixa, né? Então, e é muito conhecido pela escola russa de análise. Os russos que usam muito isso aqui, que são as linhas matemáticas de Murray-Mad. Murray-Mad é um matemático que usou os canais de Gann e trabalha níveis de proporção de distribuição de preço de 12,5%. E ele cria níveis de preço a 12,5%,
né? Claro que tem um cálculo mediano, ele faz uma referência do dia passado e faz a distribuição do preço com base nessa mediana passada no dia atual. Então, é muito funcional, só que também acaba assim, é muito legal porque ele classifica as linhas, né? Como sobrecomprado, sobrevendido, extremamente sobrecomprado, sobrevendido, primeiro nível de defesa, segundo nível de defesa. Existe uma classificação desses níveis de preço, só que também, com o tempo, eu percebi que isso aqui é muito empírico, né? Acreditar piamente nisso, eu entendi que eu precisaria entender o porquê que o preço fez esse marubuzu aqui. Eu teria que entender o porquê que o preço está subindo. Será que é uma notícia? Muitas coisas eu fui aprendendo depois, mas no começo eu acreditava, eu delegava a minha incompetência funcional no conhecimento dos ativos para análise técnica de maneira cega. E eu ficava procurando setups ou configurações de setups de preço que me desse uma resposta para aquilo que eu não sabia. E esse que é o problema dos traders. A maior parte dos iniciantes acreditam que eles podem achar algum tipo de indicador ou algum tipo de... Claro, depois deixa no canal sim, Alisson. O problema dos traders é que eles acreditam que, que existe algum tipo de setup ou montagem de tela ou compilação de indicadores que vão te dar a fórmula mágica para o mercado. Isso não existe. Eu demorei muitos anos para entender isso, eu perdi muito dinheiro, eu fui muito estopado até entender que, na verdade, essas coisas não estavam me ajudando, estavam me atrapalhando para aquilo que realmente importa, né? Bom, aí tem mais um sistema de marcações de máximas e mínimas, muito louco, que é muito legal e é funcional, que eu tenho aula no canal também, porque é o Fibonacci Matriótica, eu não quero entrar no mérito, mas você vai marcando fractais maiores, você marca a máxima do gráfico semanal, depois marca a máxima no gráfico diário, máximas e mínimas, né? Aí você marca máximas e mínimas no gráfico de 4 horas, 1 hora, e você cria todo um sistema de linhas e dá valoração para essas linhas como níveis de suporte. E é uma loucura. É uma loucura, eu usei isso aqui por um tempo também, e adivinha o que aconteceu, né? Não consegui levei stop da mesma maneira, né? E aí nós temos o pivot point, né? Que é o pivot point que também é parecido com as linhas matemáticas de Murray-Ned, faz o cálculo da volatilidade do dia passado e depois faz a distribuição das linhas, como nível de suporte e resistência. Perceba que todos esses sistemas, eles pegam medianas passadas e projetam para o futuro. Pegam medianas passadas e projetam para o futuro como se o mercado não mudasse de comportamento, como se o mercado não mudasse a frequência, como se não houvesse calendário econômico, não houvesse notícia, não houvesse uma guerra, né? Então, realmente é muito subjetivo todos esses sistemas de avaliação baseado na probabilidade histórica, no padrão de repetição ou no nível psicológico. Tudo bem? Bacana. Bom, e aí tem um aqui, pessoal, que eu quero fazer uma brincadeira com vocês, que esse aqui, desculpa a expressão, é muito forte. Realmente existe uma fundamentação psicológica e funcional para esse tipo de nível de suporte e resistência clássico, que nós chamamos de nível de espelho, né? Onde o suporte vira resistência ou a resistência vira suporte. Ou seja, eu tenho a memória do preço, o preço segurou aqui, o preço, essa região era um suporte, quando o preço rompe, ele vem testar essa região como resistência. Então, aqui era uma resistência, perdão, e ele volta a ser um suporte. Agora, eu queria que você parasse e pensasse comigo. Por quê? Por que que o gráfico se comporta desta forma? O que acontece psicologicamente falando ou do ponto de vista das operações, né, dos traders que abriram, compraram, estão comprando e vendendo, para que haja esse comportamento, esse padrão de repetição muito funcional dentro da análise técnica clássica, pessoal? Para mim, esse aqui, os níveis de espelho, cara, ele sempre está dentro do meu arcabouço. Aqui funciona demais. Uma vez rompido o nível de resistência, vira suporte e vice-versa. Você já parou para pensar por que que o preço tem esse comportamento? Por que que o preço tem esse comportamento? Vou fazer uma das possibilidades aqui, né? Isso é muito legal, né? Eu li muitas coisas sobre isso aqui, né? O porquê que o nível de espelho funciona, né? O conceito de nível de espelho é altamente conhecido, né? Onde suporte vira resistência. Nível de espelho porque é antagônico, né, pessoal? Se a resistência vira suporte e vice-versa, tá bom? E daí, né, eu achei uma explicação de um trader americano chamado-se Bernard Baruch, tá?
que ele fala o seguinte, né, que começou a elucidar o comportamento psicológico das pessoas com relação à execução das suas ordens e também o que acontece, como isso se reflete no gráfico, que o principal objetivo do mercado de ações é enganar o maior número possível de homens. É uma citação do livro dele, né? Cara, que pesado isso, né? Mas é verdade. Mas é verdade, né? Se houve um rompimento de um nível de resistência, isso significa que alguém foi feito de bobo, estopado. Desta forma, o mercado atinge seu objetivo principal. Então, porque se é uma resistência, tem gente vendendo aqui, né? A análise técnica clássica não fala se aqui defendeu, chega aqui, muitas vezes não é esse caso, ele dá um ar de alívio para a gente, para o cara vender. Aqui, ó, por exemplo, que o cara foi estopado, né? Bateu aqui, bateu uma segunda vez aqui, o cara vendeu no rompimento dessa mínima e o cara foi estopado. Né? Então, se houve rompimento de um nível de resistência, significa que alguém foi feito de bobo, alguém foi feito estopado. Cara, isso é verdade. Né? Agora, do ponto de vista técnico-psicológico, pare e pensa por que isso aqui é funcional. Tá? E por que quando eu falo funcional, cara, isso aqui é muito forte, funciona mesmo. Se você está vendido aqui, pessoal, e o preço começa a ir contra a sua posição, o que começa a acontecer com você? Você começa a passar calor. Porque todos nós somos fortes no loss. Nós somos fortes no loss. Não adianta você falar, não adianta, olha para mim, não minta para mim. Eu sei, porque eu também sou assim às vezes. Nós somos fortes, é uma questão emocional, psicológica, de comportamento. Nós não estamos acostumados com as perdas e quando nós começamos a perder, nós não aceitamos. Aí o que acontece? Você passa um baita calor aqui. Você passa um baita calor. Só que, pela glória de Deus, da Mariné, da Virgem Maria de Calcutá, né? O preço volta e te dá a chance de sair no zero. O que você acha? Você está vendido. Você está vendido aqui, né? Vendeu alavancado, achou que ia dar certo, vendeu aqui, né? O preço veio contra você, vendeu alavancado, você não quis topar e de repente o preço dá a chance de voltar, né? Para você sair no zero. Cara, é mais do que depressa, isso é um comportamento humano. Depois de você ter passado muito calor, quando você tem a chance de se livrar dessa dor, você zera a sua operação. E quem está vendido para zerar a operação, a zeragem de operação de uma ordem de venda é uma compra. Então aí há muitas compras entrando no nível de espelho após um rompimento. Você entende? E por causa desse padrão psicológico, onde o cara passou calor e o preço volta, ele tem a chance de zerar a operação dele, que os níveis de suporte e resistência preditos pelos níveis de espelho são tão funcionais. E funcionam, principalmente em mercados em tendência. Isso aqui, realmente, dentro dos padrões gráficos de probabilidade histórica, né? Esse aqui, para mim, tem uma fundamentação muito forte. Esse aqui, para mim, tem uma fundamentação muito forte, ok? E funciona mesmo, tá? E daí nós temos outros pontos tradicionais, né, pessoal? Números redondos, que aí depende do estudo de cada ativo. Por exemplo, dólar, muita gente gosta de olhar quais pontos, vamos falar do dólar no Brasil, né? Por exemplo, aqui, mini dólar. Abertura do dia, fechamento anterior, ajuste do dólar, ajustes anteriores, VWAP diária, máxima do dia anterior, mínima do dia anterior, variações de percentuais de ajuste, variações percentuais de fechamento. Então, existem níveis de números redondos, níveis redondos que nós temos configurações de robôs para poder zerar o preço em números redondos, é um padrão psicológico. Né? Então, existem outros pontos tradicionais de nível de suporte e resistência. Olha quantas escolas, quantas maneiras você tem de estudar suportes e resistências, ok? Bom, então, essa é a primeira abordagem. Eu até agora não mostrei nenhum gráfico, só estou falando, mostrando uma apresentação da tela. E agora nós vamos para a segunda abordagem aqui para você. Bom, essa segunda abordagem, eu vou começar a mostrar as telas operacionais para você e eu vou mostrar que esta segunda abordagem, eu vou ser bem claro, para mim, ela acaba sendo melhor, sim, do que a abordagem tradicional, porque ela trabalha com a relação de causalidade do que está acontecendo agora, e não somente com a relação de probabilidade histórica baseada no padrão de repetição, no padrão psicológico. Essa segunda forma de entender os níveis de suporte e resistência tem a ver com a distribuição do volume por nível de preço e com a profundidade do book, ok? E é o que está acontecendo agora. Quando o preço chega para testar um nível clássico da análise de suporte e resistência da análise técnica clássica,
você tem que mensurar como estão as forças, como está o volume de agressão, a distribuição do volume por nível de preço e como está, que é o fluxo de ordens, né? E como está a profundidade do book, né? E é a interação entre ordens passivas e agressivas que desloca preço. Não é o padrão de probabilidade histórica que defende os níveis de preço. E a partir do momento que o objetivo é que você junte as duas escolas, que você tenha o padrão de repetição predito pela análise técnica clássica, as LTAs, LTBs, níveis de suporte e resistência, os níveis de espelho, enfim, mas que você use isso com a relação de causalidade. Os níveis de suporte e resistência que tem uma relação de causalidade com o movimento. Ok? E basicamente, pessoal, o que eu vou falar para vocês, né? Existem 3 pilares fundamentais, né, que vão ajudar a gente a entender isso. Agora a aula vai ficar mais dinâmica, tá? Começamos as plataformas, não faria sentido eu ficar mostrando no gráfico, Fibonacci, essas coisas, você vê em qualquer lugar por aí, né? Então, eu fiz um overview para vocês, chamar sua atenção, vantagens e desvantagens, e o porquê que agora sim a gente acredita que eu posso te ajudar mais, uma visão mais moderna do nível de suporte e resistência. Tá? Então, a nossa visão é baseada em 3 pilares fundamentais. Rastreamento da distribuição do volume em fractais diferentes, relação entre oferta e demanda e distribuição da liquidez na profundidade do book. Rastreamento da distribuição do volume é o volume de agressão, são as ordens agressivas, e a distribuição da liquidez são as ordens passivas. Ou seja, a interação entre ordens passivas e agressivas vai me dar a relação de causalidade dos movimentos. Ok? E a partir daí, quando o preço marcar um nível de preço como suporte e resistência em virtude desta interação, quando o preço volta a testar esta região como suporte e resistência, eu entendo que existe uma relação de causalidade de preço. Tudo bem? Que não é baseado em fato passado, é baseado, né, na ação do player, na ação do institucional, na ação da grana, do smart money. É isso que eu quero que você abra a sua cabeça. Os níveis de suporte e resistência marcados usando a distribuição do volume, elas têm uma relação de causalidade da movimentação dos preços, porque não tem a ver com um padrão psicológico somente, tem a ver com comprometimento financeiro. Porque se o volume é grande na região, é porque entrou grana, alguém entrou comprando e vendendo ali. Houve um comprometimento com a região. E é nesse sentido que isso é uma relação de causalidade. Porque se houve um comprometimento com a região, essa região tende a ser defendida quando revisitada e vice-versa. Tudo bem? E agora que a gente começa a nossa brincadeira. Tá bom? Então, para uma visão voltada para operações day trade no perfil Scalper, é mandatório dominar este tema. Sim, é mandatório. E essa escola de análise de níveis de suporte e resistência, repito, para mim é o que faz mais sentido, para operações de trade. E você não deve, né? Você deve usar essa abordagem moderna junto, né, em sinergia com a análise clássica, tá bom? E tudo aquilo que te apresentou para vocês. É importante isso. Tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira lição de casa. Distribuição do volume por nível de preço. É claro que eu não tenho como explicar isso muito para você, mas a gente usa ferramentas como o Volume Profile, né, ou o VAP, Volume Price, enfim, para poder fazer esse estudo, né? E daí você rastrear o Smart Money e rastrear o comprometimento. Vou pegar o gráfico rapidamente aqui, vamos fazer uma brincadeira aqui para você entender, tá? Então vamos aqui, vou deixar a tela preta, tá? Olha, ficou preta a tela, certo? Então qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, você vê o preço lateralizado aqui. Preço lateral, geralmente é distribuição, tá? Aliás, geralmente é acumulação. Está acumulando, né? Então, aqui está havendo uma montagem de posição. Qual que é a premissa básica? Se há uma montagem de posição no mercado lateral, se é uma acumulação, quando o preço rompe essa região, se ele romper para baixo, como este exemplo, qual que é o pressuposto que nós temos aqui? Quem ganhou essa briga? Foram os compradores ou os vendedores? Ora, Oliver, essa pergunta é fácil. Se o mercado está acumulando, está tendo troca de lote entre players e o preço rompe para baixo, subentende-se que essa briga, né, e ele rompe com vontade, com volume, com spike principalmente, subentende-se que entra na montagem de posição entre compradores e vendedores, os vendedores venceram.
né, eles se comprometeram com a região, tendo o princípio, esse princípio de zonas de comprometimento pela distribuição do volume, já que volume é grana, volume é financeiro, volume são as ordens agressivas. Tendo essa percepção, quando o preço volta a testar, depois que ele vai embora, e ele volta a testar principalmente pela primeira vez, a primeira é a mais segurança, tá? A primeira é que traz mais segurança, beleza? Depois é mais complicado. Quando ele vem testar pela primeira vez esta região de comprometimento, que é divulgada pela doutrina como range, existe sim a chance de defesa. Então, por que existe a chance de defesa? Por causa de uma relação de casualidade, porque houve o comprometimento financeiro dos players que botaram muito lote na mesa nesse nível de preço. E se o cara vendeu, ele quer que o preço caia, porque se o preço subir, vai passar do médio dele, né? E o médio dele, dentro desse range, nós chamamos de POC, Point of Control, por isso que tem esse nome, Point of Control. É o ponto de controle do range, da zona de comprometimento financeira da acumulação. E essas regiões tendem a ser defendidas. Então, rastrear o volume. Aí você imagina que você vai ter o volume profile aqui. O volume profile vai fazer isso aqui, ó. Aí depois ele vai caindo, né? Rastrear o volume nesses nós, olha só, nós de volume, estas regiões dentro do intraday são níveis de suporte e resistência por uma relação de casualidade pelo comprometimento financeiro. Ok? Entendeu rapidamente? Eu não tenho como explicar muito mais, pessoal, porque senão vai ficar muito longo esse webinar. A gente vai ter outras oportunidades, tá? Mas eu quero que você entenda que, então, é comprometimento, tá? Então, o volume, ele é o rastro institucional. São zonas de comprometimento de montagem de posição. Ok? Então, identificando áreas de grande volume. Essas áreas são extremamente importantes porque ajudam a entender aonde houve um interesse institucional foi relevante, tá? Então, aqui, aí você tem várias ferramentas para usar isso. Você tem ferramentas dentro do Profit Chart aqui no Brasil, por exemplo, que é o Volume at Price, né, que é uma ferramenta antiga, desatualizada, diga-se de passagem, e você tem aí o Volume Profile, tá? E agora eu vou mostrar para vocês no gráfico isso. Vem cá comigo. Vou mostrar para você no gráfico, você vai ficar embasbacado como isso é funcional, tá? Vou pegar um gráfico qualquer aqui com vocês, tá? Não vou escolher nada, não. Vou pegar uma plataforma aqui, eu tenho algumas plataformas abertas, vou trazer o TradingView para nós aqui, tá? TradingView, olha lá. TradingView. Você perceba que eu estou aqui no gráfico do mini dólar e essas marcações em verde são todas baseadas em distribuição de volume. Eu vou pegar qualquer ativo, tá? A galera que está no Brasil, né? A galera gosta de mini dólar, não é verdade? Duração 60 minutos, temporizador, não sei o que é isso. Será que a live caiu? Bom, não sei o que é isso não, tá? Bom, enfim. Vamos dar continuidade então aqui. Vou pegar um ativo qualquer aqui, né? Vou pegar aqui um mini dólar, tá? Que a galera gosta do mini dólar, né? Vou pegar um mini dólar no Brasil aqui, que tem também nós temos o mini dólar aqui na 4XC, né? Cara, mas tá ruim de eu tenho um painel aqui na minha tela. Eu vou ter que deixar assim, tá, pessoal? Peço desculpa, porque tem um painel na minha tela aqui da transmissão do webinar que eu não consigo tirar ele da minha tela principal. Isso está me incomodando. Deixa eu ver se eu consigo. Tirei, pronto. Tirei, pronto. É culpa do usuário, né? Fala a verdade. É culpa do usuário que não sabe nada, né? Vai ficar passando vergonha ao vivo aqui, né? Pronto, agora eu consegui. Ô, que jabirosca, né, bicho? Deixa eu abrir aqui, que eu acho que eu fechei tudo aqui. Bom, tá aqui. Eu acho que é isso, participar, tá bom, né? Então, nós temos aqui o gráfico do mini dólar do M5. Então, a sacada não é só esta, não é só esta configuração, existem outras configurações, tá? Mas a distribuição do volume por nível de preço dentro do intraday para operações day trade é uma das técnicas mais efetivas e funcionais para você identificar níveis de suporte e resistência no intraday. Pelo nível de comprometimento, porque é uma relação de casualidade de movimentos, não é uma relação de probabilidade, ok? Então, entender os níveis de suporte, a distribuição do volume por nível de preço, é entender aonde o preço pode defender, aonde você pode, né, tá executando as suas operações. Pegar um momento qualquer,
pegar qualquer parte do gráfico aqui, por exemplo, ó, existem ferramentas como essa que você traça o profile segmentado em zonas de interesse. Perceba aqui que eu falei, né? Eu tracei um range, para você entender melhor aqui, eu tracei um range desta acumulação aqui. Olha, como é que você sabe qual que é a acumulação certa? Experiência. Experiência. Né? Eu já tracei, eu já teria traçado de forma antecipada no dia anterior. Vou ter que abrir outra canetinha aqui, que a minha, para variar, fechou. Só um minutinho. E aí que tá, isso aqui é importante porque, então, do ponto de vista prático e funcional, como que funciona esta marcação no dia a dia e por que ela é tão funcional assim, tá? Se vocês quiserem, depois eu faço outras lives falando, né, aprofundando esse estudo, tá? Mas, de toda forma, perceba que eu marquei um range, né, pegando essa lateralidade de preço aqui, ó. Ela está bem lateral, mas aqui. E aí, no dia seguinte, o dólar abriu aqui, ele foi embora, ele perdeu o range, justamente o exemplo que eu falei. Ele perdeu o range e ele volta a testar essa região. Né? E perceba que essa linha laranja, que vai ficar fluxo agora, é a POC, Point of Control. Né? É a zona de comprometimento financeira que é, em tese, né, o médio ou onde há a probabilidade maior da defesa dessa posição. Ora, pois, se o mercado acumula nessa região e o mercado caiu com venda forte, subentende-se que o vendedor se comprometeu com essa região. E quando o mercado vem fazer o primeiro teste desta região, esta região funciona como um nível dinâmico de suporte e resistência no intraday. Esse tipo de estudo, ele é avassalador e funciona o tempo todo, Só que, olha, então é só marcar os ranges de acumulação? Não. Existem outras formas de marcação, mas olhe você, rapidamente, nesse gráfico de 5 minutos, como você, de maneira muito funcional e assertiva, pode fazer esse estudo, traçando os profiles segmentados nessas zonas. Olha aqui, pessoal. Eu vou traçar no primeiro teste, tá? Olha o primeiro teste desta região aqui, ó. Eu vou tirar aqui a extensão, mentinho. Deixa eu tirar a extensão aqui para ficar forte. Para você entender, tá? Isso cara, isso aqui é muito forte, tá? Ó, vou tirar aqui e estender, ó. Olha o primeiro teste dessa região, defendeu. Agora faça a extensão, marquei mais esse rangezinho aqui, ó, tá? Olha esse outro teste desse segundo range aqui, pessoal. E vai vendo como essas regiões servem, né? Olha agora aqui, ó. Essas regiões servem como nível de suporte. Aqui não chegou a testar, vamos ser justos, aqui não chegou a testar. Vou marcar essa acumulação aqui, Peguei com qualquer momento aleatório aqui, tá, pessoal? Olha lá, ó. Olha lá, olha que animal, pessoal. E olha, o preço foi embora. O primeiro teste é o mais importante, né? Olha que animal. Olha como isso funciona, cara. Olha aqui, ó. Você está vendo como é funcional isso? Ó? No olho do mosquito. Você está entendendo qual é a sacada? A sacada é você ver a zona nesse template, porque isso é uma metodologia de rastreamento de volume. Existem outras. Existe a do padrão V e existe a de tendências que eu não vou abordar nesse webinar, mas para mim, hoje, do ponto de vista funcional, essas marcações no intraday, através da distribuição dos nós de volume, são as mais funcionais para você marcar níveis de suporte e resistência. Funciona infinitamente melhor do que simplesmente a avaliação da análise técnica clássica. Ai, Oliver, mas calma aí, você está sendo injusto. Porque se você for olhar aqui nesta marcação, é a análise técnica clássica. Aqui era suporte, tá? Eu estou vendo que tem um suporte aqui, olha aqui quanto suporte aqui, ó. E o preço voltou e virou resistência. Né? Não deixa de ser o nível de espelho. O mercado está lateral aqui, né, Oliver? Rompeu, veio confirmar o rompimento, né? Nada de novo. Só que acontece que eu falei, você não vai descartar o seu conhecimento da análise técnica clássica para poder fazer só isso. Você vai conciliar. Pô, se você está vendo que aqui era um suporte e virou uma resistência, e ainda, inclusive, existe uma relação de probabilidade não histórica, não somente histórica por causa da memória do preço, mas sim de causalidade por causa do nível de comprometimento e da distribuição do volume, você tem uma chance terrível de procurar um gatilho de entrada para venda aqui. Lembrando que você não deve, em hipótese alguma, de maneira cega, apregoar ordens passivas aqui e sair da tela. Apesar que dessas vezes teriam dado tudo certo, né? Mas você vai procurar por gatilhos de entrada
nesta região, porque esta região é uma zona de trade location, é uma zona de grande probabilidade de defesa, onde nós temos uma relação de probabilidade histórica, pelo padrão de repetição predito pela análise técnica clássica, bem como onde o suporte vira resistência e vice-versa, bem como uma relação de casualidade pelo nível de comprometimento do volume. Ok? E aí você vai buscar o seu candle, uma venda no rompimento desse candle, enfim, o que for. Você entendeu? Tipo, provei, cara, eu posso puxar qualquer... Você vai ver que isso funciona o tempo todo. Pega qualquer outro momento aqui, aqui, lá. Enfim, isso funciona o tempo todo, pessoal. Tá? Se você parar para pegar o seu gráfico, tá? E começar a marcar zonas de lateralidade, e ele vai puxar a POC dessa região, aqui uma região, você vai ver que no primeiro teste da extensão dessa região, quando o preço... É bom que o preço vai embora. O preço vai embora. Quando ele volta a testar o primeiro teste, geralmente, isso é defendido. Olha, mas você fez um exemplo de um gráfico de 5 minutos. Muda o gráfico para a gente. Isso funciona em qualquer fractal. Aí que vem a questão também. Porque isso é qual que é o fractal correto? Né? O fractal correto é o fractal que você opera. É o fractal que você opera. É o tamanho do stop que você pode pagar. Tá? Então, vamos colocar aqui, então. Vamos colocar um gráfico de uma hora. Uma hora. Vou provar para vocês uma hora aqui. Ó, uma hora. Tá? Estou usando o TradingView para fazer esse estudo. Gráfico de uma hora. Mini dólar, tá, pessoal? Uma hora. É o fractal que você pode operar. Será que é verdade? Olha uma lateralidade de preço aqui. Ó. Olha uma lateralidade de preço aqui. Um histórico recente. Ó. Olha essa lateralidade de preço. Né? Aí você pode fazer o mesmo esquema. Pega o profile de maneira segmentada e escolhe e traça no range. Traça no range. Cara, parece brincadeira. Eu sei que parece brincadeira. Né? Você acha que você só vai dar o braço a torcer para mim e vai me agradecer quando você sair dessa live e começar a fazer isso, testar isso. Aí vai subir aquele arrepio na sua espinha e falar, cara, como isso é foda. Como isso é funcional. Né? Então, você vai ver que é realmente muito funcional no primeiro teste. Ó. Segura, gráfico de uma hora. Quer ver outros movimentos? Quer traçar outras? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu posso estar equivocado. Né? Não é 100% das vezes que isso acontece, mas é muito funcional. Olha, cara, parece brincadeira, né? Parece brincadeira, não parece? Mas olha aqui, ó. Ah, passou um pouquinho, olha, mas é uma região, né? Olha lá. Olha lá. Você está vendo? Como é que você consegue... Olha esse topo aqui, ó. Tá vendo essa região aqui, ó? Será que essa aqui vai ser um gráfico maior? Vai dar POC aqui em cima, né? Eu não sei. Vamos ver se é 100% funcional. É sempre assim? Não existe sempre no mercado. Não existe. Isso você tem que aprender, tá? Não existe sempre. Mas é muito funcional. Ok? Tracei a linha errada aqui, tá? Tracei aqui a ferramenta errada. É muito funcional. Tá? Ó, não veio testar aqui, ó. Chegou lá, testou, segurou, mas depois voltou. Perceba lá, faça a extensão para você ver, ó, sem inventar muito, ó. Segurou no primeiro teste, é um gráfico de uma hora, certo? Bateu no olho do mosquito, você está vendo esse candle aqui, vou ampliar a tela para você, ó. Bateu, voltou, faz o pullback ao pavio e depois rompeu. O primeiro teste defende, cara. O primeiro teste defende. E essa técnica ela é boa porque ela funciona para qualquer ativo, em qualquer time frame. Você pode usar isso para o mercado de forex, para commodities, em qualquer ativo. Você vai identificando os níveis. E é assim que eu faço o meu estudo pré-mercado. Quando eu faço uma avaliação gráfica, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu marco os níveis de preço. Existem outras coisas que eu faço? Sim, existe. Não vou entrar no mérito agora. Mas eu marco os níveis de preço. E é assim que eu marco, através da distribuição do volume. Saber fazer a distribuição do volume, funciona no intraday, em fractais de 5 minutos, 1 minuto. Olha, velho, cara, você mostrou nos... Cara, pega um gráfico de 1 minuto aí, não é possível, velho. 1 minuto. 1 minuto. Você quer ver 1 minuto? Você quer ver 1 minuto? Né? Cara, eu arrisco. Assim, eu não sei. Eu vou escolher qualquer setor aqui para mostrar para vocês, tá? Ok, as marcações do fractal maior, né? Pegar 1 minuto, cara, você vai ver que vai funcionar da mesma forma. Perceba o gráfico de 1 minuto aqui, ó. Vou jogar bem para trás lá, tá? Para você achar que eu estou marcando de forma bem aleatória, tá? Vou jogar bem para trás lá, tá? Bem para trás lá. Pra você não achar que ele está manipulando. Joguei bem para trás. Vou traçar o profile em gráfico de 1 minuto aqui dessa lateralidade de preço, ó. Ó, não chegou, né? Vamos ser justos, olha que esse topinho aqui não chegou, tá? Vamos marcar esse profile desse fundo aqui, né? Em relação
aquela marcação ali também. E assim você vai fazendo, pessoal. Assim você vai descobrindo os níveis de preço e vai marcando, tá bom? Então, essa é a primeira técnica. Eu não quero me estender por causa do tempo, eu falo mais com o Homem da Cobra, estamos com 1h30 de webinar aqui, né? Bom, tendo exposto, inclusive eu tenho um curso desse, que você pode ter ele de graça se você for cliente da 4XC. Abrindo conta na 4XC e fazendo o depósito, agora eu vou te dar uma dica, tá bom? É uma dica, tá bom? Se você for cliente da 4XC, esse curso ele é vendido atualmente, que fala sobre essa técnica, que é o curso de volume Pro, tá? É o curso que fala sobre essa técnica. Esse curso de volume Pro está aqui na minha homepage, ok? Curso de volume Pro, vou colocar aqui adquirir curso. Esse curso está sendo franqueado pela corretora para os clientes que têm conta na corretora com depósito, ok? Então tá aqui, são 2 cursos em 1, tá? Então tá aqui o curso, ele tem um curso de R$500 se você comprar na minha homepage, tá? Ele acompanha o e-book tudo certinho, só que para quem é cliente da corretora, consegue ganhar este curso, entre outros de graça. Rapidamente aqui, porque é uma oportunidade, eu acho que se você está aqui na live da 4XC, de repente você nem sabia disso, só que tem que ser meu aluno, né? Tem que estar sobre o meu link de afiliado, senão você não vai ganhar, tá? Se, por exemplo, você pegar aqui, ó, qualquer live, qualquer descrição dos vídeos do canal do YouTube, eu tenho aqui essas regras aqui, tá? E aí você pode entrar no suporte da 4C e perguntar, olha, eu quero ser aluno do Oliver, né? E eu quero ter acesso aos cursos dele lá, que eu sei que ele está franqueando os cursos que são vendidos na homepage dele, para quem é cliente da 4XC, tá? Então tá aqui, ó, se você for dar uma olhada aqui, ó, tá aqui na descrição dos meus vídeos, tem aqui as regras, tá? Por exemplo, para você ganhar o curso de volume Pro, você tem que fazer os depósitos aqui relativos. $100 ganha o curso de Renko, $200 ganha o curso de Renko mais footprint, $300 de depósito para você operar, você não está pagando nada para ninguém, esse dinheiro é sua banca operacional. Você ganha o curso de Renko, footprint e o curso de volume Pro, e assim vai. Conforme você vai depositando, você vai ganhando os conteúdos, tá? Fica um insight, eu achei importante te dar essa dica aqui. Bora continuar a nossa live aqui. Tá bom? Bom, falamos da distribuição do volume por nível de preço, que mostrei para você do ponto de vista prático, que essas marcações são fenomenais, são espetaculares, tá? Eu não vou falar aqui de outras, não vai dar tempo, eu deixei um material para vocês, para quem está dentro do grupo do WhatsApp, do suporte do Oliver e da 4XC, esse PDF está disponível, são 33 páginas, tá? Existem outras metodologias mais modernas de marcação para um perfil mais scalper de curto prazo, que é a análise de cluster através da marcação dos big trades, tá bom? Eu não vou abordar nessa live porque não vai dar tempo, mas através das plataformas mais modernas, onde você consegue rastrear os big trades, que são as boletadas, essas regiões de boletadas se convalidam muitas vezes em regiões de absorção, e essas regiões também são níveis de suporte e resistência, ok? Então é um conceito mais avançado que eu não quero abordar aqui nessa live. Quer dizer, eu queria abordar, mas pelo tempo eu vi que não vai dar tempo, né? Agora eu queria mostrar para vocês aqui, não vou falar da sequência de imbalances também, tá? Que é outro nível de suporte e resistência, e nós vamos aqui para outra parte mais moderna, que é mais importante, desculpa, do estudo dos níveis de suporte e resistência. Você percebeu que quando eu falei de níveis de suporte e resistência, aqui eu usei a distribuição do volume, certo? Vou pegar a gráfico de 10 minutos de volta, olha, o volume profile de maneira segmentada ou de maneira diária, você que escolhe, né? Tem várias maneiras de você marcar. Ele marca para a gente a distribuição do volume. Que volume que é esse, pessoal? Esse é o volume de agressão. Então, a marcação dos níveis de preço através dos grandes nós de volume de agressão são zonas importantíssimas para você poder identificar as zonas de trade location. Ponto. Só que existe outra metodologia de aplicação de conteúdo também que não é rastrear mais o volume de agressão, que também é uma relação de causalidade de movimento, que é você rastrear agora a liquidez de mercado, que são as ordens passivas, porque você sabe que o volume de agressão são as ordens agressivas de mercado. E a liquidez é a ordem passiva, são as ordens apregoadas na profundidade do book, esperando para serem executadas.
Já repeti várias vezes. E a liquidez do mercado, assim como o volume de agressão, tem uma relação de casualidade com os movimentos. Porque a liquidez ela pode puxar preço, ela manipula o preço, o preço está, se você entender, né, que muitas vezes a pessoa, eu demorei muitos anos para entender isso, as pessoas não entendem o que é a liquidez e como ela trabalha no mercado. Mas, no modo geral, a liquidez é o sangue do mercado, é aonde existe a vontade de negociação. Pode ser aonde o player vai montar uma posição, ele vai buscar lote para montar uma posição, pode ser a zona de saída de um grande player, o cara está com lucro e vai começar a virar sua posição nessa zona de liquidez, né? Então, é a forma pela qual os players sempre estão olhando. O player tem um problema, né, que eu e você, nós não temos, né? Quiçá um dia possamos ter esse problema. Ele tem tanto dinheiro que ele não consegue entrar no mercado de maneira direta, porque senão ele deslocaria muito o preço e não ficaria viável para ele. Ele tem que entrar no mercado de doses homeopáticas. E para fazer isso, ele vai procurando essas zonas de liquidez, tá? Para poder montar ou desmontar as suas posições. Ele vai caçando a liquidez. Então, a partir do momento que você entende que a liquidez do book, ela é o sangue do mercado e ela acaba sendo um GPS para onde o preço pode ir, você começa a identificar essas zonas, esses pools de liquidez, essas zonas de concentração de liquidez, como possíveis objetivos do preço, possível take, onde o preço pode chegar, e essas zonas também acabam sendo níveis de suporte e resistência dinâmicos no intraday, porque tem uma relação de causalidade, porque se tem um pool de liquidez muito grande, o volume de agressão bate nesse pool de liquidez e começa a absorver ali, tem uma absorção, a interação entre ordens passivas e agressivas. Ok? Então, eu vou mostrar para você, de uma maneira prática, como que a gente faz isso, tá bom? Então, eu não vou explicar o que você tem que colocar no book, porque vai ficar muito longa, né, essa live, mas, no modo geral, o mapa de liquidez hoje, os mapas de liquidez, nesse caso aqui do exemplo, é uma imagem da plataforma Bookmap, né, que é conhecida pela galera, eu mesmo tenho curso sobre isso, na minha homepage lá tem curso sobre o Bookmap. Eu vou mostrar para vocês qual que é a característica de uma tendência, né? Se você for parar para pensar, né, por que o preço trabalha em zigue-zague? Porque há uma migração de liquidez. Eu vou fazer um conceito aqui rapidamente e depois nós vamos usar para o mapa de liquidez no gráfico mesmo, tá? Vem aqui comigo, ó. Mais uma vez eu vou botar a tela escura aqui, tá bom? Imagine o seguinte, você tem o preço. O preço está andando num range de acumulação, está lateral. Vai para cima, vai para baixo, vai lateral. Por que você acha que geralmente o preço fica lateral? Porque existe, né, e eu vou mostrar para você, né, por que o preço está segurando aqui como resistência e por que o preço está segurando aqui como suporte? Porque você vai ver que existe, sim, existe uma concentração de liquidez aqui em cima, absorvendo os compradores quando o preço chega aqui. E existe uma concentração de liquidez absorvendo os vendedores quando o preço chega aqui. Ou seja, o preço está encapsulado, está preso dentro desse pool, dentro desse spread. Entenda o que eu estou dizendo. O preço está preso dentro desse spread de liquidez. Nós temos um pool de liquidez, uma concentração de liquidez aqui, nós temos outra concentração de liquidez aqui, e o preço não consegue romper esse pool de liquidez. Por mais que haja agressão de compra aqui na resistência, há uma renovação passiva absorvendo a compra. Por mais que haja agressão de venda aqui no suporte, há uma renovação passiva das ordens apregoadas na profundidade do book comprador, absorvendo a venda. E daí, quando que o preço rompe? O preço vai romper, você vai ver só o movimento, eu vou mostrar isso para você na prática. Esse preço ele consegue quebrar essa estrutura de preço, tá? Aí você vai começar a perceber o seguinte, vamos fazer um exemplo de um rompimento para baixo, tá? O exemplo do rompimento para baixo. Você vai ver que essa liquidez que está aqui, ela pode ser cancelada ou ela vai começar a abrir para baixo. A liquidez, não a ordem agressiva, tá? Vai começar a migrar para baixo. Essa liquidez começa a migrar para baixo. E, ao mesmo tempo, você vai perceber que há um aumento da pressão, da densidade do book vendedor, da liquidez passiva de venda, também migrando para baixo. O que a liquidez está fazendo com o preço aqui? A liquidez está manipulando o preço.
ela está servindo como uma estrada, abriu a estrada da liquidez. E quando isso acontece, quando há esse movimento em bloco das ordens passivas apregoadas na profundidade do book de ofertas, você vai ver que vai acontecer o famoso rompimento. E daí, geralmente, o preço vai procurar o quê? O preço vai procurar o outro pool de liquidez que está aqui abaixo e o preço vai achar um suporte, né? E daí o preço acha o suporte no outro pool de liquidez aqui embaixo, né? E daí ele absorve e volta a subir e aí a liquidez lá em cima desceu, a liquidez lá em cima que era resistência, que são as ordens passivas na venda do book e vendedor, também desceu fazendo aqui o que nós chamamos de chaveamento de preço, né? Aí há um outro pool. Então, o spread, a liquidez ela abre, manipula o preço na estrada da liquidez e aí ela fecha novamente. E você tem aqui, presta atenção, você tem aqui o mercado segurando aqui. E no final das contas, o mercado segura. Se você parar para pensar bem, eu acabei de explicar para você o padrão da análise técnica clássica, que era o suporte virando resistência. É o nível de espelho, onde o suporte vira resistência. Tecnicamente falando, do ponto de vista do fluxo, da interação entre ordens passivas e agressivas, é exatamente isso que acontece. E a liquidez, ela é um indicador do agora, porque ela está acontecendo agora no book, não é o passado, né? E você consegue, esse é o único indicador, a liquidez do book é o único, até o mesmo volume de agressão, ele é passado, porque uma vez que a ordem foi executada, ela fica no histórico. Mas você consegue, de maneira preditiva, antes mesmo do rompimento, começar a ver o movimento em bloco da liquidez para baixo, né? Isso que é fantástico. E você consegue ver de maneira preditiva e de forma antecipada os pools de liquidez apregoados no book de oferta. E daí, através do estudo dos pools de liquidez e da manipulação da liquidez de mercado, você consegue identificar o próximo nível de suporte. Você entendeu? Eu resumi para você de maneira sintética, em 5 minutos, através de um desenho porco e mequetrefe, como que funciona a manipulação da liquidez no mercado. E é por isso que você tem os rompimentos, enfim, do ponto de vista do fluxo. Ok? Ficou claro? Talvez você não tenha entendido, né? Talvez você não tenha entendido, porque é um conceito mais avançado, mas agora eu vou mostrar na prática para vocês. Eu vou mostrar para você como a gente identifica níveis de suporte e resistência usando essa metodologia. Ok? Então, agora eu vou pegar uma plataforma. Tá? Aqui. Eu não vou conseguir falar sobre tudo, tá, pessoal, do webinar. Fica para um próximo evento, né? Eu quero ver se eu faço um evento mensal com vocês aqui, né? Um evento, se vocês gostaram, deixa um feedback na corretora lá, pede para o João, né, o dono da corretora, a equipe da 4XC, fala, olha, gostei do Oliver, quero fazer um evento mensal com esse cara aí, né? Cara, a gente aborda, a gente cria uma enquete para ver o que você quer estudar, que tipo de abordagem que você quer que eu faça. Não vou falar só de fluxo de liquidez, eu posso falar aqui com vocês sobre vários tipos de mercado, tá? Enfim, né? Eu vou pegar uma plataforma aqui, né? Que eu vou analisar o Bitcoin. Olha aqui, eu estou no Bitcoin, tá? Bitcoin no spot, tá bom? Na Binance. Bitcoin spot na Binance. Independente de qual plataforma é essa, tá bom? Nesse caso aqui, a plataforma é a Trading Light. Beleza? Bacana. Perceba que eu tenho análise gráfica aqui, né? Será que eu consigo, além da análise técnica clássica, será que eu consigo, além da análise técnica clássica, porque está muito claro de ver, né? Aqui era uma resistência, aqui é uma resistência, virou um suporte, ó. O preço está vindo aqui, né? Olha lá, análise técnica clássica, né? Fez o rompimento desse fundo, falso rompimento, deixou um padrão V, jogou para cima, aqui era suporte desse range, ó, virou resistência. Será que eu consigo identificar a probabilidade deste rompimento, graficamente falando, olhando a liquidez de mercado? E, além disso, será que eu consigo identificar aonde está realmente o meu nível de suporte e de resistência? Será que eu consigo identificar níveis mais baixos? O meu objetivo, o próximo pool de liquidez,
Ou será que eu consigo identificar níveis mais altos caso ele rompa essa pequena lateralidade para cima, aonde é o próximo pool de liquidez que pode servir como nível de suporte e resistência? Porque se o preço chega aqui, isso aqui é um pool de liquidez como suporte, eu quero comprar. E se o preço chega aqui em cima, isso aqui é um nível de resistência, eu quero vender. Será que eu consigo, usando a liquidez de mercado, fazer isso? Então, vamos habilitar o mapa de liquidez, que é a ferramenta mais moderna e analítica hoje disponível para o CPF pessoa física, né, que nós temos hoje no mercado. Tá? Tem várias plataformas que têm esse mapa de liquidez, e essa é uma delas, é a Trading Light, especializada em Bitcoin, que você também pode tradar direto na 4xc, ok? Vamos habilitar aqui o Heatmap. Olha lá que bacana. Não? No primeiro momento vocês vão ficar um pouco assustados, tá? Perdão. Olha lá, pessoal. Chegamos no Heatmap. Olha lá que bacana. Perceba, eu estou no gráfico aqui de 5 minutos. Perceba como eu tenho... Vou pegar aqui o Bitcoin, tá? Olha aqui, ó. Isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Deixa eu tirar os outros indicadores aqui para ficar uma coisa bem limpa na tela, tá? Vou esconder tudo aqui para não ficar uma coisa fluida. Ó, então, olha que legal. Eu posso aumentar, diminuir o mapa, tá? Eu posso deixar ele mais fraco, ó, mais forte, tá? Eu posso aumentar a granulação, ó, deixar ele bem forte, ó, lá. Entendeu? Eu posso mudar as cores, o que for. Mas o que você está vendo em destaque em amarelo? Isso que eu quero mostrar para você. Você consegue ver a estrada da liquidez. Perceba, né? Perceba dentro dessa explicação que eu estou dando para vocês, como a gente consegue ver, né, a liquidez aqui conduzindo o preço. Olha a estrada da liquidez acima e abaixo do preço. A liquidez descendo em bloco, né? Ó, a liquidez reta, liquidez desce, liquidez abre e volta, né? A liquidez conduzindo o preço, olha só. E aconteceu exatamente aquilo que eu falei aqui, ó. Olha só como é que a gente consegue. E esta informação eu já tinha de forma antecipada, tá? É que agora o mercado está sem volume, está com pouco tanta gente tradando esse horário da noite, né? Mas olha que legal, por exemplo, o mercado preso nesse range de acumulação. Olha a liquidez aqui embaixo, calçando o preço, ó. Vou aumentar um pouco aqui, ó. Você perceba como você tem aqui o preço preso naquela região de liquidez. E perceba como ela migra para baixo e o preço vem buscar o próximo pool de liquidez aqui embaixo, ó, como objetivo, tá? Então, aqui eu vou pegar e vou fazer os desenhos para vocês aqui. Ó. Agora eu vou afastar, aliás, perdão. Ó, olha como é que é fácil você entender a relação, aonde que o preço está preso nos spreads. Por exemplo, se o preço agora, olha aqui, presta atenção, se o preço agora romper esta região, aonde você acha que ele tende a buscar agora como objetivo? O próximo pool de liquidez aqui embaixo, ligeiramente abaixo do fundo anterior, e ele pode vir buscar principalmente, já amanhã ou depois, esse monte de liquidez que está apregoada aqui no Bitcoin, perto da casa do 39 mil dólares, ó, que já está presa aqui há um bom tempo, faz muito tempo, né, desde o dia 13 de janeiro, que existe esse pool de liquidez no Bitcoin, de pessoas querendo comprar o Bitcoin, né, a níveis mais baixos, perto da casa dos 39 mil dólares. Né? Então, perceba quando o preço chega nos níveis, vou pegar aqui, ó, nos níveis de resistência, o preço segura, a liquidez ela acaba servindo como suporte e resistência. Olha esse pool de liquidez como segura aqui, depois como segurou o preço lá. Perceba como o mercado fica encapsulado, lateral, dentro de um pool de liquidez. Ó. Quando a liquidez abre, o preço rompe. Ó. Quando a liquidez abre para baixo, o preço rompe. Aí o preço rompe, vira o nível de espelho da análise técnica clássica, suporte, virando quase resistência, os caras fazem o chaveamento do preço. E aí você tem essas regiões como níveis de suporte e resistência para você executar suas operações de compra ou venda, ou como objetivos de preço, sabendo que o preço pode ir buscar esta região de maneira preditiva e antecipada, você consegue se antecipar a alguns movimentos. Está dando análise aqui, ó. Agora não tem liquidez nenhuma, está muito fraco o Bitcoin aqui, né? Eu vou pegar o histórico passado aqui, outros rompimentos. Tá? Então, esta forma de avaliação de níveis de suporte e resistência alinhada
alinhada com a distribuição do volume no nível de preço, porque aí você vai ter fatores de confluência. Puta, aqui é uma zona de liquidez, o preço está vindo para testar, inclusive é um nó de alto volume. E, inclusive, é uma região onde suporte vira resistência da análise técnica clássica. Você tem 3 fatores. Você tem o fator técnico de probabilidade histórica, de padrão de repetição psicológico, e você tem o fator de causalidade, que é a distribuição do volume, e ainda a liquidez do mercado, que é também outro fator de causalidade, chancelando esta região para você como um nível de trade location. Aí basta você ter a paciência e disciplina de esperar o preço testar essas regiões para que você procure o seu candle gatilho. Aí sim você vai procurar o seu gatilho de entrada para fazer as suas operações. Perceba que eu posso dar o zoom aqui, ó, e eu consigo ver até o número. Esses números aqui e a regra de coloração mostram o adimplemento e o cancelamento de ordens. E eu posso saturar isso aqui e eu posso tirar isso aqui. Posso ver só onde os caras colocam o maior volume. Perceba o gráfico de candles agora de 5 minutos. Perceba como a liquidez, agora uma visão mais aproximada, ela segura o preço por baixo e ela segura o preço por cima. Você está vendo como os caras vão calçando a liquidez, vão manipulando o preço. Perceba como a liquidez nesse movimento de alta subiu. Olha só aquilo que eu falei, ó. Perceba como a subida da liquidez e o preço vem buscar. E você está vendo que essa... Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, para você achar que eu estou inventando. Né? Cara, essa liquidez já está aqui desde lá de trás, ó. Essa liquidez já está aqui desde lá de trás, você está vendo? Ó? E o preço está preso nesse range aqui, ó. O preço está fazendo assim, vamos fazer um desenho aqui, vamos fazer esse desenho aqui para você. Eu quero que você entenda, eu preciso que você entenda. Você está vendo o preço preso nesse range aqui, ó. Só que você está vendo essa concentração de liquidez desde lá de trás, ó. Desde lá de trás. Você está vendo? Você está vendo que o book está desbalanceado para cima. E daí você acompanha o movimento dos candles e você vê que eles tentam defender com a liquidez aqui e o mercado rompe. E aí ele calça por baixo e começa a calçar por baixo. Aonde que é o próximo objetivo? O próximo pool de liquidez. Olha lá. Olha lá. E você já sabia disso. Você já sabia que esta região poderia ser uma região de resistência. Então, você pode ser encorajado a comprar em rompimento para ter o seu primeiro take aqui, ou você pode ser encorajado a buscar uma venda aqui nessa região. Tudo bem? Você entendeu como a liquidez trabalha? Porque essas ferramentas são modernas e analíticas e te ajudam no dia a dia. Esses são gráficos de 5 minutos, tá? E te ajudam a entender exatamente quando o preço vai romper, quando o preço vai defender, quando vai absorver. Olha que fantástico isso aqui, pessoal. Olha que animal isso aqui. É animal, né? É animal. Olha aqui, quando o preço abre tendência, a liquidez migrando, olha aqui, ó, para baixo. O preço preso aqui, né, na liquidez, ó, a liquidez servindo como suporte, 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 entra um volume de agressão, os caras cancelam a liquidez e abrem a liquidez para baixo. O preço entra numa tendência forte. Olha aqui, ó. Olha como a liquidez ela vai migrando para baixo. E o preço busca consumindo toda a liquidez até o próximo pulo lá embaixo. Ó. Você está vendo? Cara, isso aqui para pessoal, é que vocês talvez não tenham familiaridade com essas ferramentas. Mas para fazer day trade, isso aqui é o paraíso. Não existe nada mais moderno, porque você tem a percepção nítida do que está acontecendo agora com relação à intenção dos players através da manipulação da liquidez e também com a interação do volume de agressão. É muito superior, voltado no perfil day trade, esse tipo de análise, do que simplesmente você ficar traçando linhas de suporte, resistência e canal de alta e de baixo de figura gráfica. Entenda desta forma, porque essa é a relação de casualidade dos movimentos. É o que está acontecendo agora. Não é uma relação de probabilidade histórica baseada no padrão gráfico. Meu Deus do céu, ponha isso na sua cabeça. Você fica sendo estopado, perdendo dinheiro. Eu estou ao vivo já há não sei quantos anos, todo dia mostrando a eficiência do nosso operacional para vocês. Tá? Agora entendi o bookmap. Olha lá, o amigo falou, que bom, Francisco. Tudo bem? Então, cara, eu quis mostrar para vocês, né, dentro desse webinar, tem mais coisas, eu não vou conseguir abordar todo o tema, tá? Claro que não, né? Eu não vou conseguir abordar todo o tema, mas eu quis mostrar para vocês como, né, de maneira efetiva, através de sistemas modernos de trade,
a gente pode usar os níveis, identificar novos níveis de suporte e resistência, seja através do stalkeamento da distribuição do volume por nível de preço, né, pelas zonas de comprometimento, né, e tem outros setups que eu não abordei com vocês, seja também através da migração da liquidez e na identificação dos pools de liquidez como objetivos, como sangue do mercado, onde você pode ter a percepção de onde o preço pode chegar e aonde pode defender, achando assim níveis de suporte e resistência que não são preditos de forma visual pela análise técnica clássica. Ok, pessoal? Olha, eu dou por encerrada a minha apresentação, abro para algumas perguntas. Queria agradecer mais uma vez a corretora 4XC por acreditar no nosso trabalho, acreditar na nossa didática, acreditar no nosso potencial. Eu já estou junto com a corretora há praticamente 8 meses, né? Não deu um ano ainda. Estou extremamente feliz com a nossa equipe de trabalho, com o suporte que eu tenho recebido, né? E eu tenho certeza que, cara, a corretora proporcionando para vocês um conteúdo como esse, vamos abrir conta, pessoal, vamos fazer depósito, vocês podem ter os nossos cursos de graça, sala de trading, está tudo de graça para quem é cliente da corretora, cliente do Oliver aqui, tá? Eu vou ver com a corretora se eles autorizam eu publicar esse webinar no YouTube para que mais pessoas tenham acesso também, tá bom? Pessoal, é isso, muito obrigado. Alguma pergunta pontual? Alguma pergunta? Eu não consegui abordar todo o tema, né? Eu não consegui abordar todo o tema, eu queria abordar outras coisas. Tem um material para vocês aqui, tá bom? Alguma pergunta pontual sobre o nosso webinar hoje? Fala, Maneide Alves. Eu acabei de explicar isso. Você deixou escapar que iria explicar a leitura da profundidade do preço no nível de preço. Eu acabei de explicar, isso para você, como se dá a leitura do preço pela profundidade do book na identificação de níveis de suporte e resistência usando a liquidez, tá bom? Acabei de explicar isso para você. É uma pena que a gente não tem como abrir o microfone aqui. Alguém levanta a mãozinha? Ok, você explicou, mas no gráfico, ok, entendi. Sim, eu expliquei através do sistema gráfico, através da liquidez de mercado. Obrigado, Maneide Alves. Mais alguma pergunta, pessoal, pontual? Eu faço questão de poder tirar dúvida de vocês. Tem como levantar a mãozinha aqui para abrir o microfone? Eu acho que vocês não podem abrir o microfone aqui no webinar, eu não sei. Alguém levanta a mãozinha, vamos ver se... Ó, nem sei. Olha lá, o Marcos Morgan levantou a mãozinha. Levanta a mãozinha, Marcos. Você tem como liberar o som para você? Não tem como, né? Vocês têm aí como abrir o microfone para perguntar, para interagir comigo? Eu acho legal isso, né? Conectado ao áudio. Eu acho que vocês não têm como tornar apresentador, tornar convidado. Marcos, eu vou tornar você convidado. Vamos ver se é possível. Você quer falar comigo? Alguém quer falar alguma coisa ao vivo? Oliver, ativei a conta na 4XC, fiz um depósito inicial. Como liberar os cursos? Você deve entrar em contato com a Cris, que é o nosso suporte dentro do grupo do WhatsApp do Santo Trader, em parceria com a 4XC. Uma vez que você entra em contato com a Cris, ela me dá o ok para que eu faça a liberação do educacional para você. Então, nós temos aqui um grupo, tá? Aqui de WhatsApp, do Oliver Santo Trader, em parceria com a 4XC. Como nós já temos mais de 1.100 clientes dentro da corretora, a corretora disponibilizou um suporte exclusivo para os nossos alunos, ok? E aqui dentro dos nossos alunos, você vai procurar a Cris aqui no grupo. Coloca a Cris, ó. Cris, ela é o nosso suporte dentro do grupo. Fala para ela, Cris, abrir conta, com ou sem depósito, eu quero acesso ao educacional do Oliver. Cris Suporte, ó. Tá? Cris Suporte, é Cris aqui, ó. Eu quero, tá bom? Dentro do grupo do WhatsApp. E daí ela vai me passar os nomes, ela me passa os nomes das pessoas que fazem jus aos cursos gratuitos mediante depósito, ou somente as pessoas que abrem conta sem depósito, mas mesmo assim têm acesso à biblioteca de conteúdo e à sala de trade ao vivo. Também não estou conseguindo abrir a conta. Aí é o suporte da 4XC, tá? Fala com a Cris em horário comercial, Maurício. Ou até mesmo com o Danilão aqui. Não, o Danilão é o meu chefe, né? Digamos assim, meu amigo, meu chefe, meu sócio. Né? Sócio no quê, né? Só se for no cheiro, né, Danilo? Quero ser teu sócio, bicho, meu Deus. Né? O cara que me dá o suporte aqui na corretora e tira a dúvida dos alunos. O Danilão está dentro do grupo aqui também. Ele vai ajudar, tá? Deixa eu ver se eu achar aqui. O Danilo.
Ó, o Danilo está aqui dentro do grupo da Quaticília, suporte aqui também no Santo Trader, tá bom? Tá aqui. Pessoal, eu acho que é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Espero que tenham aproveitado esse nosso... Vou ver se eu consigo... Não consigo. Eu não sei liberar isso aqui. Eu não sei liberar isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação do material. Conheçam o nosso trabalho na nossa homepage, dá uma olhada no nosso YouTube, tem muito conteúdo bom de qualidade. E eu vou ver se com o João, que é o dono da 4C, se a gente faz um webinar por mês, ok? E aí a gente vai criar enquetes de temas também que vocês queiram saber e eu espero poder ajudar vocês nessa longa jornada de construção de conhecimento que vale muito a pena e que eu possa, de alguma forma, fazer parte dos sonhos de vocês na realização profissional, na busca de capital dentro do mercado financeiro, junto com o educacional da 4XC. Ok? Valeu, gente. Grande abraço, sucesso. Eu não sei nem como vou terminar essa live aqui, vou tentar terminar aqui, tá? Obrigado. Fui.